Bom dia! Bom dia todo mundo! Bom dia Brasil! Bom dia quem tá na Europa, em qualquer lugar desse mundão. Eu estou em Louisiana, nos Estados Unidos. São 6:30 da manhã aqui pra mim. E em breve minha convidada já vai estar por aqui. Vai contar de onde ela é e onde ela está nesse momento, tá bom? Então hoje é mais um dia de convidadas por aqui, minha história com o inglês. Então, minha convidada já está por aqui e eu vou colocar ela nessa live para ela contar a história dela. Vamos lá. Esperando a conexão funcionar. Bom dia! Você começa mais cedo do que isso. Não, Acordou que horas hoje? acordei 6 horas, que eu sempre acordo 6 horas, né? E aí Uhum. o organismo já tá acostumado, então acordei no mesmo horário. Pois é. Então vamos falar sobre isso também, tá? Sobre fazer tudo no mesmo horário, criar rotina e tudo mais. Mas antes, deixa eu dar a minha introdução pessoal sobre a Elisa. A gente se conheceu em 2004. 2004, 2005. A gente fez oitava série, primeiro ano juntos, no Marista, em Maceió. Mas acho que desde aquela época a gente não se vê pessoalmente, né? Não, mentira, a gente se viu no shopping uma No vez. shopping, isso, quando uma das vezes que eu voltei pra visitar. Uhum. Então acho que faz uns 3 anos, eu acho que a gente. Acho que foi em dezembro de 2016. Uhum, isso. Pois é, mas durante esse tempo algum tempo a gente teve mais próximo, assim, conversando virtualmente, outros tempos mais afastada, mas estamos aí. Então vamos lá, vamos começar você contando pra gente, assim, com quantos anos você começou a aprender inglês, você fez curso regular, e aí a gente desenrola a conversa daí. Tá. Então, eu sempre fiz aquele inglês de escola, né? Que a gente aprende na escola, mas que a gente aprende a mesma coisa todo ano, né? A gente Uhum. não é só tipo, present continuous e fica nessa por todos os anos. Então, comecei aí, mas assim, eu já tinha interesse, gostava muito de aprender um idioma diferente. Então, o inglês é o que era oferecido e eu sempre gostei, sempre me interessei muito. Quando foi em 2003, 2002, por aí, comecei a fazer inglês numa escola, então eram 2 dias por semana, 1 hora e meia. Então, assim, começou a ser mais intenso a partir daí, né? Porque tinha realmente uma programação a ser desenvolvida, mas aí o pulo maior veio mais pra frente. E a gente pode chegar lá mais pra frente. Aham. Tá, mas aí nessa época que você começou o curso, você gostava de ir para as aulas? Não gostava? Como que você se sentia? Não, eu adorava. Sou meio nerd, então assim, eu adorava. Eu sempre achei assim fascinante o fato de ter idiomas diferentes e pessoas falarem idiomas diferentes. Então, eu sempre gostei. E o fato de que o inglês é tão presente, né, na nossa vida de uma maneira geral, em filme, em música, né? Os filmes, digamos assim, que todo mundo vai pro cinema assistir, tudo praticamente vem daqui dos Estados Unidos. Então, eu sempre tive um interesse enorme. Assim, eu sempre fui além das aulas que eram oferecidas para melhorar vocabulário, melhorar a pronúncia, essas coisas. E o que que você fazia em casa quando não estava nas aulas? Tudo. Eu comecei, assim, então na época, eu tinha, tipo,
13, 14 anos, assim, quando já tinha começado mais. E era a época, assim, de Avril Lavigne, né? Que ela tava, tipo, bombando no Brasil e no mundo. Então, comecei a escutar a música dela. Que eu achei ótimo quando você começou sua atividade da música, porque realmente ajuda muito. Principalmente quando é a música que a gente gosta. Então, meu processo era assim, eu escutava uma música dela e aí gostei, né? Então, a partir daí, eu ia pra pegar a letra. E aí eu escutava a música e lia a letra toda acompanhando. Depois eu marcava todas as palavras que eu não conhecia, procurava a tradução. Então, a partir daí, meu vocabulário já ia aumentando. E eu escutava, né, a palavra que eu não conhecia, como ela pronunciava. Para poder eu ter a minha pronúncia o mais próximo do nativo possível. Tanto que, assim, hoje em dia, eu já tô aqui nos Estados Unidos faz pouco mais de 5 anos e as pessoas falam que eu quase não tenho sotaque. Que elas não percebem, porque eu sempre tive essa intenção muito grande de falar do jeito que eles falam e não falar do jeito que a gente aprende, digamos assim, de, abrasileirando, né? Uhum. Eu sempre tive essa preocupação de falar do jeito que eles falam, usar o sotaque que eles têm, para poder ficar o mais natural possível. E aí eu também fazia muito, adorava seriado, e sempre prestando atenção, assim, não só ler o que tinha na legenda, mas o tempo inteiro tá realmente ouvindo e tentando, digamos assim, fazer a tradução na minha cabeça de por que que era aquilo. Então, as aulas são muito importantes, mas eu acho que o diferencial que a gente acaba tendo vem da nossa própria iniciativa, né? Do que a gente pode fazer fora das aulas para poder, né, desenvolver, digamos assim, o mais rápido e de uma melhor maneira possível. Eu concordo muito com você e eu acho que é importante frisar aqui para todo mundo que tudo partiu do interesse dela, tá? Então ela tinha interesse em ter, né, mais inglês além dos horários de aula, gostava da música. Então, se fosse uma música que ela não gostasse, talvez ela não tivesse interesse em fazer isso, mas porque ela gostava da música, ela teve o interesse de procurar mais. E um outro ponto que ainda mais eu considero avançado é o ponto da pronúncia. Porque muita gente ainda está se livrando, né, da vergonha de falar inglês sem medo de errar e tudo mais. Mas a pronúncia, ela só vem, né, uma pronúncia mais neutra, uma pronúncia mais próxima do nativo, se você tem o interesse em que a sua pronúncia chegue a isso. Porque não é uma coisa que você vai aprender uma diquinha aqui e ali e isso vai mudar. Não, você tem que estar com interesse e se esforçar para mudar a sua pronúncia. Então, assim, muitas pessoas ainda estão passando pelo tenho medo de falar, mas o próximo passo é quero falar, quero melhorar a minha pronúncia. Mas e aí, o que aconteceu depois disso? Você estava lá gostando das músicas, querendo aprender mais, e o que aconteceu? Então, aí quando eu tinha assim, acho que uns 15 anos, eu descobri, eu nunca tinha ouvido falar, matuto, eu acho, a questão do que você podia fazer intercâmbio, que podia, né, ir para outro país, estudar e tal. E eu, através disso, foi minha prima que ela começou como au pair. E aí ela falou, não, você tá na escola ainda, pode fazer o high school, né? Pode ir terminar o ensino médio, no caso aqui, que ela tava morando aqui. E aí eu comecei a pesquisar e tudo, e meio que por coincidência, a empresa que meu pai trabalhava oferecia uma bolsa de estudos para uma pessoa, para o filho de, né, de um funcionário no Brasil. Tinha um processo seletivo e tudo mais. E aí eu tentei no primeiro ano, não consegui. E aí no outro ano eu fui de novo e aí acabei sendo escolhida. E aí eu passei um ano aqui, vim para Michigan também, que é onde eu moro agora. Mas aí foi a época do intercâmbio que eu fiz o high school, né? Foi o terceiro ano, eu terminei a escola aqui em Michigan. E aí, como foi essa experiência? Como estava o seu inglês com o quê? 16 anos, antes de nunca ter saído do Brasil, quando você chegou para fazer intercâmbio? Como que foi isso?
Primeiro, todo mundo acha que você já sabe tudo. Então, todo mundo começa a conversar com você e você fica tipo assim, tipo, como assim? Porque a questão é que no Brasil, quando a gente vai para a escola, a gente aprende tudo muito de uma maneira muito formal, né? Tipo, hi, how are you? Né? Oi, como vai você? E aqui, né, no dia a dia, que nem no Brasil, eu cheguei aí, tudo bem? E aí, beleza? É o mesmo estilo. Então, começou aqui, eu fazia como assim? Tipo, cadê o hi, how are you? Né? Que não sei o que você tá falando. Então, assim, no começo, foi meio que um impacto, assim, grande, porque a maneira que eles falavam também, eu achava muito rápida. Só que essa associação de você fala muito rápido é porque o ouvido não tá acostumado. E do mesmo jeito que, né, aqui a família do meu marido, meus amigos, quando escutam falando em português, eles falam, você fala muito rápido. Eu, particularmente, falo meio rápido. Você fala rápido mesmo. Mas, de uma maneira geral, é porque a gente não entende. E a gente só escuta aquela frase de uma vez só e acha que tá muito rápido. Mas aí, assim, é questão com o tempo, de acostumar, né? Acho que com uns 4 meses, eu já... Foi quando eu senti aquele estalo, sabe? Uma vez alguém falou alguma coisa e eu respondi e na hora eu percebi que eu falei, nossa, essa frase saiu e eu nem pensei, né? Já saiu de uma vez. E isso demorou uns 4 meses, mas assim, eu morava aqui, né? Na época, isso foi em 2007. Então, assim, não tinha tecnologia, mas não era com uma questão do WhatsApp, que você pode ligar o vídeo, FaceTime, essas coisas. Eu falava com minha família uma vez por semana. Então, assim, a gente se falava no telefone uma vez por semana e tinha e-mail aqui e ali, mas tirando isso, eu não tinha muito acesso a português. Então, eu dormia em inglês, acordava em inglês, respirava em inglês. Então, assim, o fato de estar tão imersa no idioma e na cultura realmente foi o que ajudou a fazer com que a minha fluência assim, viesse tão rápido. E lógico que hoje em dia, né, 5 anos depois, até desde que eu vim, mas tipo, quase 10, né? É bem diferente. Com certeza, assim, naquela época, meu inglês já era bom, eu voltei pro Brasil, né, já tinha fluência, mas continua, né, o dia a dia continua a desenvolver e a melhorar. Hoje em dia, até hoje, lógico que a gente não sabe nada em português, quanto mais em inglês. Quando vem a questão do vocabulário, né, tem palavra que alguém fala e fala, não sei o que é isso. E aí a pessoa vai e explica. Às vezes eu falo, só letra. Só letra pra mim que eu não sei como é. Então, assim, todo dia é um aprendizado, né? E a gente tem que praticar todo dia. Porque, às vezes, até com português. Posso falar um tempo sem falar português e você fala, eita, que palavra? Como que eu falo esse português? Porque eu já não tenho uma prática, não estou vivendo português tanto quanto eu vivo inglês hoje em dia. Pois é. E eu achei interessante quando você falou que, assim, veio rápido em 4 meses. Tipo assim, eu sei que tem muita gente aqui que quer, né, que acha que vai vir rápido, mas no caso dela, no caso da Elisa, ela já estava estudando inglês no Brasil, ela gostava de estudar, então ela fazia isso além das aulas, ela foi fazer o intercâmbio e estava sem contato com brasileiros e sem contato com o português como um todo. E veio rápido, entre aspas, em 4 meses. Então, tem muita gente na ansiedade, na pressa do querer as coisas para ontem. E quando você sai do Brasil para ir para qualquer lugar no exterior, fácil, fácil você vai encontrar um brasileiro. A não ser que você more onde você mora e onde eu moro. Aqui não tem brasileiro. Meio nada. Mas, no meio do nada. Mas nas cidades maiores, tem muito brasileiro. E hoje em dia, a nossa vida tá toda, né? Eu ainda uso muito o WhatsApp e eu ainda falo muito em português no WhatsApp. Mas há 13 anos atrás, quando não tinha isso, como você conversava, né? Acho que, será que tinha Orkut naquela época? Eu não me lembro. Eu, Talvez tinha. eu acho que foi quando eu comecei com o Facebook. Assim, uns meses. Era aqui, o popular era MySpace, que também não usava muito no Brasil. Aí eu fiz a MySpace porque, tipo,
usava. E eu acho que poucos meses, em 2007, em 2008, antes de eu voltar para o Brasil, foi quando o Facebook começou a crescer. E eu criei o Facebook, mas assim, Brasil, não lembro. Não lembro qual era tipo a plataforma que era Eu popular. acho que era Orkut. Eu É, acho. Eu acho que era. Então, assim, é muito interessante vocês perceberem que, assim, a imersão, ela faz diferença, faz. Mas você tem que ter uma base. A Elisa estava na escola, então ela estava estudando, né, assuntos normais, sei lá, inglês, história, geografia, não sei quais são todas as disciplinas, mas ela estava aprendendo isso em inglês. Então, ela não está lá aprendendo o verb to be, o passado, o presente, ela está aprendendo outros conteúdos em inglês. Então, é um outro nível de contato com a língua que poucas pessoas têm a oportunidade de ter. E, como ela falou, veio rápido, em 4 meses. Então, para todos vocês que estão ouvindo, né, que são apressados, vamos baixar e esse faixa, que não é assim que a banda toca, gente. Tá bom? Vai. E aí, você voltou para o Brasil, continuou a falar inglês, melhorou todo o seu inglês e aplicou em que esse inglês? então, voltei e aí comecei a fazer faculdade, fiz para Relações Internacionais. Então, continuava assim, inglês e assim, eu mantive o contato, né, com os meus amigos daqui, com a família que me hospedou, mas também já não era, né, aquele todo dia. Eu sempre tentava ler livro em inglês e continuava com a música, filme e tudo mais, para poder tentar manter um contato maior e não esquecer. Mas assim, eu voltei em 2008 e aí 2 anos depois eu vim para aqui para visitar e já senti a diferença, né, de quando eu cheguei, de que já não tava assim fluindo tão bem quanto estava quando eu fui embora. Porque eu não tinha aquela prática, né, todo dia, eu não tava vivendo inglês como eu tava quando eu morava aqui, durante o intercâmbio. E aí demorou assim alguns dias para poder eu meio que pegar o passo de novo de como eu tava antes. E eu acho que só, né, reforça a ideia de que quando você aprende, não é que você aprende e acabou. Que nem andar de bicicleta, que você aprendeu e você passa um tempão sem andar de bicicleta e depois vai lá e volta e tá ótimo, né? É todo dia. Principalmente, né, quando você tem essa experiência de estar vivendo tanto o inglês da maneira como eu vivi ou quando você faz intercâmbio. E se não pratica, vai tudo embora. Depois de um tempo, vai tudo embora. Você pode até olha uma palavra e fala, eu sei que palavra é essa, mas aí você nem não lembra, porque não pratica, não usou e vai tudo embora. Pois é, tem uma expressão no inglês que é take for granted, que é quando você pega as coisas e tipo assim, sei lá, eu sou amiga dessa pessoa, ela sempre vai ser minha amiga, tudo que eu fizer por ela não importa, ela sempre vai ser minha amiga. Então você tem uma coisa que você. Como que eu posso explicar melhor essa expressão? Você já não dá bola, você não valoriza isso que você tem. Tem mais alguma outra palavra que eu posso usar para explicar o take for granted? Não, acho que o não valorizar, eu acho que é uma boa. Eu tô tentando aqui também como é que seria para traduzir, mas eu É. não sei como Então, explicar. o take for granted é o fato de você ter alguma coisa e você não valoriza. Tipo assim, você tem, tipo, eu tenho. Então, assim, como a Elisa falou, andar de bicicleta você aprende e você nunca mais esquece. Mas não é assim com o inglês. Então, não take for granted o seu inglês. Não deixe, tipo assim, já sou fluente agora, maravilha. Se você não cuidar dele, se você não cuidar dessa relação que você tem com o inglês, ele vai embora, sim. Você vai perder tudo de novo. Então, quando você chegou no nível, fiz intercâmbio lá, voltei para o Brasil. Não esquece, não abandona, porque senão é ele que vai te abandonar depois. Que mais? E aí você voltou para visitar. E aí voltei para visitar. E aí foi quando eu conheci meu marido. Na época a gente tinha assim o mesmo grupo de amigos e foi como a gente se conheceu, mas aí eu voltei pro Brasil. E aí ficou nessa de pra lá e pra cá. E aí acabei a gente
Eu vim para aqui em 2015 e aí eu vim com o visto de noiva, que tem 90 dias para casar. Resolvi a papelada e aí tô aqui pouco mais de 5 anos já. Maravilha. E aí você tem a oportunidade de ter uma outra experiência que poucas pessoas têm, que é estar realmente no mercado de trabalho em um outro país, né? É inglês, em uma outra realidade cultural. E como foi isso, assim, de você entrar no mercado de trabalho em uma outra cultura, em um outro idioma? De uma maneira geral, o impacto assim, maior foi só a questão de começar a trabalhar e ver como funcionava aqui, né? Como eram as regras, como eram lei trabalhista, que a gente reclama muito do Brasil, mas lei trabalhista no Brasil é uma maravilha, né? Aqui não é assim, não é tão bom, mas eu não senti tanto impacto porque eu acho que principalmente não tenho acesso a brasileiro, né? Assim, ao meu redor. Então, eu já vivia o inglês todo dia, porque meu marido é americano, a família já é misturada, porque a família é mexicana, então ele falava espanhol, que também, meu espanhol já melhorou por causa da família, porque de uma maneira geral, né, a mãe dele só fala em espanhol, ela sabe inglês, mas ela, né, prefere o espanhol para falar com a família. Então, o espanhol já melhora, assim, até sem nem eu querer, digamos assim, porque eu tô me expondo a ele. Então, às vezes, você meio que começa a absorver, às vezes, sem nem sentir, principalmente, assim, pela questão do ambiente. Mas eu não senti um impacto tão grande quando eu comecei a trabalhar. Eu acho que principalmente por isso, porque eu não tinha, não tinha a vida ao meu redor, era igual, né? Eu tava imersa no inglês todo dia. Quando eu trabalhava no Brasil, que eu trabalhava com importação, né? Eu passava a maior parte do tempo lendo e respondendo e-mail em inglês, porque os fornecedores, a maioria eram da Ásia, da China, tinha alguns da Europa, mas também a gente se comunicava em inglês. Então, eu acho que pelo fato do inglês estar sempre presente na minha vida de uma maneira ou de outra, não foi um impacto assim tão grande. Entendi. Então é aquela coisa que foi realmente compound. Foi juntando, foi construindo ao Uhum. longo dos anos. Então, é uma coisa que eu tenho sempre falado por aqui, de praticar inglês, né, todo dia. Se você quiser participar, se você tiver um nível de inglês intermediário, se você quiser avançar mais no seu inglês, semana que vem, a partir do dia 6 de maio, vai ter o upgrade, chega de inglês intermediário. Se você estiver escutando isso, quando já tiver passado esse dia, eu tenho certeza que vai ter um link por aqui para te levar para pré-inscrição, para a próxima oportunidade. Então, como você está vendo, na história da Elisa, tem inglês o tempo inteiro, em boa parte da vida dela. Tiveram momentos em que menos, em outros momentos mais, mas ela só, né, digamos assim, chegou onde ela está hoje, no nível de inglês dela, porque isso foi constante, boa parte do tempo. E conte sobre a sua atividade profissional aqui no Instagram para todo mundo. O que você fala que pode ajudar o pessoal? Então, acho que primeiro, se você já quer continuar a ouvir o inglês de uma maneira como a gente conversa aqui, minha conta é toda em inglês, eu escrevo em inglês, falo nos stories em inglês, é tudo em inglês. E aí, eu sou personal e tenho certificação em nutrição, em mudança de comportamento, que é direcionada a perda de peso, né? Porque tem tanta gente que acha que perder peso, a gente tem que fazer umas coisas tão complicadas de tira carboidrato, tira pizza, tira chocolate. E não é isso, né? Então, eu tento, né, juntar o coro de que não é assim, não precisa, digamos assim, ser escravo de dieta, ser rato de academia para ter um corpo que a gente tá confortável. Então, esse é o tipo de serviço que eu ofereço, né, aqui, que é o que eu tô
que eu conto na minha. Eu já ia falar que eu talk about, que eu falo na minha conta, né? Lá. E tá todo mundo mais que convidado. Se tiver também falar alguma coisa e não entender, pode mandar uma mensagem. E aí a gente conversa. Jejum intermitente funciona, mas funciona por quê? Porque tem calórico e tem déficit calórico. Se não tiver déficit calórico, não adianta. Não adianta fazer dieta ketogênica, não adianta fazer jejum intermitente, se não tiver um déficit calórico. Pronto. A gente pode ir pra lá conversar se você quiser. Quem realmente tem interesse nisso de atividade física, de alimentação balanceada, é isso que você fala, alimentação balanceada, de certa forma. A Elisa tem um ponto de vista bem diferente dos que as pessoas vendem por aí, que não só vai te ajudar a perder peso, mas a manter o peso, que é mais um fator que muita gente take for granted. Ah, perdi, maravilha, volto a comer, volta tudo de novo. Então, na conta dela, tem muito isso sobre perda de peso, alimentação saudável, atividade física e mudança de comportamento. E aí, o que é que você compartilha com a gente sobre essa, né, mudança de comportamento no sentido de criar hábito, de ser regular, de fazer, né, um pouquinho a cada dia? Como que você pensa, o que é que você pensa sobre isso? Eu acho que quando a gente quer mudar o comportamento, quer mudar o resultado de algo que a gente faz no dia a dia, a gente tem que começar aos pouquinhos, né? Quando a gente, de uma maneira geral, faz o quê? Quero emagrecer. Segunda-feira eu vou cortar isso, não vou comer mais pão. Eu adoro pão, mas eu não vou comer mais pão. Não vou comer o chocolate, eu vou pra academia todos os dias e eu vou fazer, sei lá, beber 3 litros de água. Tudo de uma vez. E aí, o que acontece? Não faz nada. Porque é tanta coisa, você acaba sobrecarregando a sua mente e o seu corpo de tanta coisa de uma vez e você não consegue sustentar. Então, qual a recomendação? Escolhe uma coisa, só uma. Não precisa fazer tudo de uma vez, escolhe só uma e aí repete todos os dias, ou qual seja a frequência. Se é para academia, vamos 3 dias na semana, vamos fazer 3 dias por semana. E aí, depois de um mês, tá bom? Conseguir os 3 dias na semana? Ótimo. O que é mais que a gente pode incluir agora? Porque a academia, né, se você já fez de um mês, tudo certinho, a gente já tá começando a formar aquele hábito. Então, com aquele hábito estabelecido, a gente já pode partir para o próximo. Porque quando a gente tenta fazer tudo de uma vez, a gente acaba não fazendo nada. Né? E eu acho que um dos principais pontos é a questão de rotina. Por quê? Vamos fazer assim. Amanhã eu começo, né? Que é sempre amanhã. A gente nunca pode começar hoje, né? Sempre amanhã. Amanhã é um dia novo, a gente começa amanhã. Mas o que a gente vai fazer amanhã? Ah, vou pra academia. Tá. E aí você vai que horas? Né? Vai que horas? Vai passar quanto tempo? É a questão de ser bem específico com o que você tem intenção de fazer para realmente fazer. Porque se você fala, amanhã eu resolvo, não vai resolver. Né? Amanhã vai passar e você vai dizer, então na outra semana. E já passou para a semana que vem, nessa conversa vai para o ano que vem. Né? Então, os hábitos são formados, primeiro, sendo bem específico com o que a gente quer fazer. É estudar inglês, tá? Amanhã eu vou estudar inglês, né? Vamos começar amanhã. Como é que eu vou começar? Escolhe uma música. Começa com a música. Escuta uma música e aí você define o que quer fazer. Mas aí tem que ser bem específico, né? Com o que eu quero fazer, que horas eu vou fazer e com que frequência eu vou fazer. E aí, depois que esse primeiro hábito é estabelecido, aí você parte pro próximo. Mas não tentar fazer tudo de uma vez, porque quando a gente quer fazer tudo de uma vez, não faz nada. Pois é, e aí tem 2 pontos que eu quero falar sobre isso, que é o fato de você planejar. Não é porque você decidiu que você vai começar amanhã, não é porque você decidiu que vai começar na segunda-feira, que quando chegar a segunda-feira você vai pensar. Não, você vai planejar. Então, antes do dia começar, antes da data que você escolheu começar, você já tem que ter em mente, né? O que você vai estudar, que horas você vai estudar. Porque quando, tipo, chegou, hoje é o dia que eu vou começar, você já tem tudo pronto. Você não vai resolver, nossa, eu faço isso, já vou aqui me denunciar que assim, nossa, eu vou pra academia agora. Chega lá, eu vou fazer o quê?
Não sei. Aí eu perco mais tempo olhando no Instagram alguma rotina de atividade ou no Pinterest alguma combinação de exercício. Então, assim, eu não estou, e esse é o meu segundo ponto, é setting myself up to success. Então, eu não estou me preparando para que eu seja bem-sucedida nessa atividade. Se eu vou deixar tudo para a última hora, aí, tipo assim, no modo, sei lá, espontâneo, escolher o que eu vou fazer, isso não vai, né, garantir que eu seja bem-sucedida no que eu estou planejando. Porque a motivação, ela vem, nossa, agora eu vou fazer isso. Ontem eu conversei com a Amanda e a gente conversou sobre quando você vai para uma viagem, você fala, nossa, quando eu voltar da viagem, eu vou estudar. Então você vem com gás. Mas se você não se planeja, se você não, né, faz planejamento para te preparar para você ser bem-sucedido nessa empreitada, você não vai dar certo, não vai funcionar. E você fala muito isso no seu perfil, de que você tem que ter, né, de certa forma, um planejamento da semana. Você mostra sempre quais são as suas compras da semana, você já vai para o supermercado com a lista de compra das receitas que você vai fazer na semana. Então, você sempre, né, facilita para que quando chegue no dia, você não tenha que pensar, não tenha que comer algum lanchinho, né, um snack que vai aumentar a quantidade de caloria que você deveria ingerir. Então, é o planejamento. Uhum. Sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum, né? Como você falou, essa questão de tentar resolver no dia, vai sempre aparecer alguma coisa que você vai acabar fazendo uma prioridade sobre aquilo que você queria fazer, né? Se você falou, amanhã eu vou estudar, amanhã eu estudo, amanhã eu vou ler, sei lá, um capítulo de um livro. Mas aí aconteceu alguma coisa do seu trabalho e aí você chega em casa cansada ou estressada e aí fala, amanhã eu falo, ou amanhã eu faço. Mas por quê? Que horas você poderia ter feito isso no dia anterior, né? Se você fala no dia anterior, se você tivesse sentado e olhado e falou, não, na hora do meu almoço, o cérebro já tá mais, digamos assim, preparado para o que vai acontecer no dia seguinte, do que você simplesmente falar, amanhã eu resolvo. E aí amanhã não resolve. E vai passar a semana, vai passar o mês, e aí você vai olhar para trás e falou, pô, o mês passou já e eu não fiz nada do que eu queria fazer. Porque não planejou. É questão de planejamento e de, né, desenvolver um comportamento que você pode manter no dia a dia, né? Exatamente, manter o comportamento. Então, mais uma vez, voltando isso para a motivação. As pessoas têm a motivação de começar, mas não têm a consistência de continuar. Porque já chega, né, com aquela sede ao pote, rapidinho se sacia, na verdade, se cansa, essa é a verdade, não tem como manter desse jeito. E aí depois, ó, vai largando de mão. Que aqui o Márcio falou aqui, tanto inglês como alimentação, a gente tem que driblar aquilo que tira o foco, eu acho. Sim, Uhum. você, na verdade, o seu foco tem que estar neles, né? Não é aquela coisa assim que você tem que saber como, sabe? Não driblar o foco. O que eu percebo é mais assim, qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? A minha meta é conversar quando eu for viajar para o exterior daqui a 6 meses, em novembro, dia 2. Pronto, você tem essa meta, você quer chegar lá. Você tem uma meta de peso? Qual é a sua meta? Então, quando alguma coisa pensar em atrapalhar o seu planejamento, você fala, não, eu tenho a minha meta, eu quero chegar a isso. Porque quando eu chegar lá, a única pessoa que vai se frustrar sou eu. Então, se você tem o olho no gol, se você tem o olho no que você quer, pode vir o que for. E isso não vai te abalar. Mas o que precisa mesmo é a pessoa ter consciência que só depende dela, de definir qual é o objetivo e de traçar um plano para você chegar lá. Então, é
ter o olho sempre no que você quer para você. Eu acho que uma questão importante que você falou é que, vamos dizer que acontece alguma coisa e você não consegue seguir o seu planejamento naquele dia. Não tem problema, né? Vai no próximo dia e você volta ao seu planejamento. Porque não é porque um dia aconteceu alguma coisa que realmente, né, você não pôde estudar ou não pôde, né, seguir a sua dieta do jeito que você queria, que falou, agora já era, né? O dia passou, eu não consegui seguir, então não adianta. Agora já estraguei tudo. Sim, inevitável, né? Não tem o que fazer. Mas se você não seguiu a sua programação, fazer, se essa situação ocorrer de novo, como que eu posso, né, com foco no seu objetivo, se isso acontecer de novo, né? É importante, né, ter um objetivo bem definido, mas é mais importante ainda saber adaptar caso ocorra alguma coisa no seu dia a dia que faça com que você não consiga, né, se manter com aquela rotina que você tinha antes. Adaptar e continuar, porque não é que um dia deu errado que já era, né? Adapta e aí vamos para frente, vamos continuar. E é muito interessante isso, que é aquela coisa assim, as coisas vão acontecer, elas vão atrapalhar, né, o seu planejamento, mas como você vai reagir a elas é que vai determinar se você vai, né, ter sucesso ou não, porque muita gente começa, né, a dieta na segunda-feira, chega na quarta e enfia o pé na jaca, perdeu já o resto da semana, segunda-feira vai começar de novo, e não, se você enfiou o pé na jaca no almoço, na próxima refeição, você já pode ser mais consciente e tentar voltar ao plano que você tinha feito. E não, né, joga tudo pro alto, desiste, eu nunca vou conseguir. Não tem essa atitude. Isso. Então, ó, só pra gente fechar a nossa conversa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por estar aqui dando sorrisos tão cedo da manhã. Né? E, pois é, cedo, mas tudo bem. Mas sempre pra você, tá? Todo mundo aqui, tá cada um em um fuso horário diferente. Pois é, para mim são quase 7h10 agora, mas tá tudo bem. Então, ó, a gravação vai ficar aqui no Instagram por 24 horas. Eu ainda estou pensando o que vai acontecer com toda a gravação que está acontecendo nesses dias. Em breve eu aviso para vocês se vai estar disponível para alguém ou não. Mas é isso. Amanhã tem novamente mais um convidado aqui contando a história dela com inglês. E na semana que vem, quarta-feira, dia 6, começa o Upgrade. Faça suas inscrições, faça sua inscrição gratuita no meu perfil, tá bom? E a minha última pergunta para você é: se você fosse começar a aprender um idioma agora, sei lá, japonês, alemão, um idioma totalmente novo, o que você faria? Por onde você ia começar? Se for uma coisa assim, do nada, você começa no básico, né? Que aí não há, se for, sei lá, um japonês, não tenho nem ideia para onde o japonês vai. Não tem como eu começar querendo assistir um seriado em japonês, porque não vou ter a mínima ideia. Aí você começa começa do começo, né? No básico mesmo. E aí, com o tempo, já, digamos assim, eu aplicaria o que eu fiz com o inglês, porque para mim funcionou, deu certo. E aí eu iria buscar, né, outras fontes de conhecimento e como eu posso continuar a desenvolver, né, aquilo que eu estou começando agora, né? Procurar fontes alternativas, seja livro, seja música, seja seriado. Procura alguma coisa que tem interesse, né? Porque a gente também lê um livro que a gente não tem o mínimo interesse no livro, não adianta, né? A gente não vai acabar com o livro nunca. Então, procurar alguma coisa que você tem interesse
E aí, né, desenvolver o idioma a partir daí. Eu usaria, né, digamos assim, as mesmas ferramentas que eu fiz com o inglês, que era música, que era filme, que era seriado. Mas se eu não soubesse nada, tinha que começar, tipo, do ABC, do verbo to be. Então, gente, antes de vocês começarem a vou matricular em um curso para poder aprender isso do nada e lá, lá, lá. Antes de você fazer isso, comece a consumir. Eu vou falar isso todo dia aqui nesse Instagram, em tudo que eu falo. Comece a consumir conteúdos que você gosta. Você quer aprender, né, japonês? Márcio disse que já tem 8 anos. Ele falou ontem aqui, 8 anos que fala japonês, fala, escreve, entende tudo. Então, assim, qual é o conteúdo que você já gosta de consumir? Você gosta de consumir, sei lá, receitas, exercícios, atividades de casa? Não sei, qual é o conteúdo que você gosta de consumir? Vai fazer isso em outro idioma. Vai consumir uma música, vai para um filme, um seriado, vai procurar receita em outro idioma. Então, assim, comece com as coisas que você gosta. E aí muita gente já vai para o quê? Vamos ver a gramática. Eu não vou nem falar que isso é a receita para o fracasso, porque você está começando pela parte que, assim, menos te interessa e mais vai te, né, desmotivar. Não vai te gerar nenhum interesse nisso. Então, o segredo tá, né, no seu interesse, nas coisas que te fazem feliz, digamos assim. É isso que vai fazer você continuar. Deixa eu ver o que mais que o Márcio falou aqui. Não é só querer, querer é fácil. Você quer e pronto. Quem não quer ser fluente ou emagrecer, o difícil é colocar isso como rotina na sua vida. Exatamente. Acho que qualquer idioma você começa com coisas do dia a dia. Você pode ver coisas do dia a dia, ou você pode coisas que você gosta, por exemplo, uma música. Não é uma coisa do dia a dia, mas é uma coisa que você pode acrescentar na sua rotina, que vai ocupar o seu tempo livre de uma forma prazerosa, de uma forma que vai te fazer bem, e ainda vai acrescentar no seu vocabulário. Então, assim, é isso de acrescentar na rotina. Muitas vezes, por exemplo, a gente começa um trabalho que é uma habilidade nova, que você nunca fez antes. E você vai aprender como? Um dia após o outro, indo para o trabalho todo dia. E por que você não desiste? Porque você sabe que se você não for para o trabalho para aprender esse negócio novo e fazer o seu serviço, você não tem, né, o salário todo mês. Então é interessante como que, quando a gente sabe que tem uma penalidade nisso, você não tem nem tempo de pensar, né? Você fala assim, não, eu vou ter que ir para o trabalho, eu vou para o trabalho. Você não pensa, você faz, porque você sabe quais são as consequências. Então, muitas vezes, precisa ficar claro qual é a consequência que você vai perder, digamos assim, se você não atingir seus objetivos. E passar a colocar isso como, de certa forma, assim, eu não digo uma prioridade, porque prioridade muitas vezes vem como uma responsabilidade. Mas dependendo do que você quer, né, tanto com o inglês quanto o emagrecimento, tornar isso natural no seu dia. Não é assim, nossa, lá vou eu comer essa salada de novo. Filho, não tá fazendo certo. Não vai dar certo assim. Não vai. O que é que você pode comer, né? Como a Elisa fala, ela fala assim, você pode comer tudo. Só não pode comer tudo na quantidade que você quer. Você vai balancear isso aí. Uhum. Concordo. Alguma coisa a mais Não. pra gente finalizar? Não. Não. Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu tirar uma foto. Sorria, está tremida, mas vamos lá. Ok. Foto tirada com sucesso. Eu saí assim, com meus olhos pequenos. Eu espero que não saia tão tremida. Bom, gente, então, ó, se você tem interesse nisso de alimentação saudável, emagrecimento, atividade física, mudança de comportamento e praticar inglês, a Elisa tem um perfil 100% em inglês, stories em inglês, feed em inglês. Na verdade, o foco dela é num público americano, né? Na verdade, um público que fala inglês como língua nativa. Então, eu tenho certeza que se você tem esse interesse,
porque gosta desse assunto. E pelo inglês, o perfil dela vai ajudar muito vocês. Então, o perfil é @CastleWhiteFitness. Então, sigam lá ela e tenham um ótimo dia. Obrigada, Elisa. Bom Ah, dia a todo obrigada. mundo. Tchauzinho.